Oi pessoal, aqui é o Anderson e hoje a gente vai ter uma aula rápida sobre como funciona a condensação do DNA, ou simplesmente como funciona a formação da cromatina, tanto de eucariotos como de procariotos. Muito bem, a condensação do DNA é um evento extremamente importante que garante a organização da célula. Por que a condensação do DNA é tão importante? Porque se o DNA ele for completamente estendido, a molécula de DNA, quer seja de uma bactéria procariota ou de uma célula eucariota, essa molécula de DNA completamente estendida, com certeza, não caberia no interior de uma célula. Então, a título de exemplo, uma bactéria como a Escherichia coli, ela possui cerca de 2 micrômetros de comprimento por 1 micrômetro de diâmetro. E se a gente pegasse o DNA da Escherichia coli e estendesse ele por completo, essa molécula de DNA circular teria aproximadamente 1.600 micrômetros de comprimento. Então, é uma molécula que, desenrolada, desenovelada, ela é muito maior do que o espaço disponível para ela no interior da célula. Quando a gente avalia isso em eucariotos, essa discrepância é ainda maior. Um núcleo de uma célula humana possui, em média, 6 micrômetros de diâmetro. E se a gente pudesse pegar o DNA de uma célula humana, de uma célula apenas, e estendesse todo esse DNA, a gente teria uma molécula que teria cerca de 1,80 m de altura. Seria maior do que o professor de vocês de biologia molecular. Então, a compactação do material genético é um evento que permite que seja possível armazenar o DNA dentro da célula, mas, mais do que isso, permite organizar esse DNA em um ambiente próprio para ele no interior da célula, seja no núcleo de células eucariotas ou no chamado nucleóide de células procariotas. Então, para quem não lembra o que é nucleóide nada mais é do que essa região central que a gente encontra no citoplasma de bactérias, no citoplasma de procariotos, em que a gente encontra o DNA, mas ele é um DNA disperso, né? Diferentemente de células eucariotas, não existe um ambiente nuclear para ele. Ainda assim, é um espaço próprio para o DNA e a gente caracteriza com esse termo. A compactação do DNA em eucariotos e procariotos ocorre mediante a atuação de proteínas ou conjuntos de proteínas diferentes. Em células procariotas, as proteínas que são as principais responsáveis pela compactação do DNA são proteínas que a gente chama de NAPs, né? Do inglês, quando a gente traduz, né, de Nucleotide Associated Proteins, seriam proteínas associadas ao nucleóide. No DNA de células eucariotas, por outro lado, ele é compactado mediante a atuação de proteínas que nós chamamos de histonas. Essas proteínas possuem nomes diferentes porque, mesmo que elas estejam exercendo exatamente a mesma função, compactação do DNA, a maneira pela qual essa compactação ocorre em bactérias e em células eucariotas é diferente. E é isso que a gente vai tentar destrinchar na aula de hoje. Então, o que nós estamos vendo nesse segmento de vídeo é a representação de uma molécula de DNA bacteriana. As NAPs são proteínas que atuam em pontos-chave dessa molécula de DNA e promovem estruturas que a gente chama de alças no DNA, né? Ou loops. Então, uma NAP, uma proteína associada ao nucleóide, é uma proteína que consegue se ligar em 2 pontos diferentes de uma molécula de DNA, e ao aproximar esses 2 pontos diferentes da molécula de DNA, dá origem a uma estrutura que a gente chama de alça ou loop. A atuação de várias NAPs em conjunto dá origem, como vocês podem perceber, a várias alças ou loops. E isso já representa uma maneira importante de compactar o DNA bacteriano. Acredita-se que a atuação isolada das NAPs já é capaz de diminuir o tamanho, o espaço ocupado pelo DNA bacteriano em até 10 vezes. Vale ressaltar, entretanto, que a atuação das NAPs não é o único mecanismo de procariotos para a adequada compactação do DNA, embora seja o mais importante. Outros mecanismos de compactação do DNA bacteriano estão relacionados ao que a gente chama de superenrolamento ou superenovelamento.
Esse superenrolamento do DNA nada mais é do que uma torção de cada alça dessa que se forma a partir da atuação das NAPs. E uma vez que o DNA bacteriano tenha formado alças e superenrolamento ou superenovelamento, a gente dá origem à estrutura que a gente chama então de nucleóide. Então, o nucleóide nada mais é do que não apenas o espaço ocupado pelo DNA, mas o complexo formado pelo DNA e as proteínas responsáveis pelo seu adequado enovelamento, pela sua adequada compactação. Isso pode ser chamado já de cromatina. Então, esse é um conceito importante da aula de hoje, que cromatina representa o conjunto de DNA mais proteínas associadas à sua adequada compactação. Então, mais uma vez, observando aqui essa estrutura em A seria DNA bacteriano completamente enovelado, né? Ele parece até um novelo de lã um pouco desorganizado. Quando a gente aproxima a visualização desse esquema, o que a gente vê é que individualmente a gente tem a formação de alças e a gente tem proteínas nessa região que a gente chama de base da alça e proteína que atua aqui em cima, no ápice da alça. Então, essas proteínas que estão aqui embaixo, na base da alça, que estão ligando dois pontos diferentes do DNA para poder dar origem à alça, isso aqui é a NAP. Ela é responsável por esse procedimento aqui embaixo. Aqui em cima, no ápice das alças, outras proteínas vão vir para poder dar origem ao chamado superenrolamento ou superenovelamento do DNA, que são proteínas que a gente vai conversar ao longo das próximas aulas. Então, por que é tão importante a gente compreender a atuação das proteínas associadas ao nucleóide em células bacterianas? Ora, é porque as NAPs, ou proteínas associadas ao nucleóide, não são responsáveis exclusivamente pela compactação do DNA. Na verdade, a atuação das NAPs compactando o DNA permite que a célula bacteriana seja capaz de modificar o seu comportamento no ambiente. Nesse sentido, as bactérias não possuem um grau de refinamento tão poderoso quanto as células eucarióticas. O comportamento das bactérias no ambiente funciona mais ou menos como um interruptor de liga e desliga. Eu faço essa analogia para que vocês entendam que, das duas situações, ou a bactéria está no ambiente de maneira completamente inerte, e aí quando ela está inerte, ela se encontra na maioria das vezes em um estado esporulado, ela está de fato sem fazer absolutamente nada no ambiente, ela está esperando um momento propício para poder voltar a se multiplicar. Então, ou ela está inerte, ou ela está realmente produzindo muita síntese proteica e dando origem a muitas cópias de si mesma. Não existe meio termo nesse sentido, pelo menos não para a grande maioria das bactérias. E isso acontece por conta da maneira pela qual as NAPs atuam no DNA bacteriano. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, né, figura A, figura B e figura C, imaginem com toda boa vontade que essa fita vermelha que vocês estão vendo representa o DNA bacteriano. Percebam que em C o material está mais frouxo, mais desenrolado, ao passo que em A o material está no máximo de condensação dele, enquanto que em B aqui a gente está tendo um momento intermediário para poder compreender melhor como é que as NAPs atuam e como elas dão origem às chamadas fases exponencial e estacionária de atuação da bactéria no ambiente. Então, se a fita vermelha aqui representa o DNA, cada ponto desse que vocês estão vendo no DNA representa um gene. Um gene nada mais é do que um segmento de informação, um pedacinho de informação que pode ser utilizado pela bactéria para produzir, por exemplo, uma proteína. Então, esse pontinho preto aqui é informação que vai ser transcrita em RNA mensageiro para dar origem a uma proteína. Esse pontinho preto aqui tem informação que vai ser transcrita em RNA mensageiro para produzir outra proteína e assim sucessivamente. Cada pontinho desse representa aqui para a gente um gene. Percebam que, na situação em que o DNA está no seu estado mais frouxo possível, os genes ficam mais distantes uns dos outros.
Enquanto que, na situação em que o DNA está com o máximo de compactação, os genes bacterianos ficam muito mais próximos uns dos outros. Na situação em que a condensação do DNA é máxima, percebam como os genes ficam coladinhos uns nos outros. Cada conjuntinho desse de gene a gente chama de fábrica de transcrição. O que é uma fábrica de transcrição? É um monte de gene próximo um do outro. Quando os genes estão muito próximos uns dos outros, isso facilita muito a atuação bacteriana, porque toda a informação que a bactéria precisa para poder se multiplicar no ambiente e produzir muita proteína para continuar se multiplicando e se alimentando nesse ciclo vicioso, sem fim no ambiente, isso só acontece quando os genes formam essas fábricas de transcrição, porque toda a informação necessária está muito próxima e a bactéria consegue sintetizar muitas proteínas de uma vez só. Isso aqui só acontece se as NAPs estiverem exercendo o seu papel ao máximo, ou seja, fábricas de transcrição, blocos de genes próximos uns dos outros, só se formam se o DNA estiver muito condensado. Por outro lado, na situação em que o DNA está mais frouxo e os genes ficam mais distantes uns dos outros, as fábricas de transcrição são desfeitas. E isso dificulta a atuação da bacteriana no que diz respeito à síntese proteica, e a bactéria começa a se tornar inerte no ambiente. Resumidamente, o que esse segmento de imagem mostra para a gente? Que quanto mais as NAPs atuarem, mais condensado o DNA bacteriano vai ser, mais fábricas de transcrição vão se formar e maior é a atuação bacteriana no ambiente. Essa fase, em que a bactéria se multiplica muito no ambiente e produz muita proteína, a gente chama de fase exponencial. Na situação em que as NAPs atuam pouco sobre o DNA, a cromatina fica mais frouxa, os genes ficam mais distantes uns dos outros, as fábricas de transcrição são desfeitas e a bactéria se torna inerte no ambiente. Essa fase a gente chama de fase estacionária. Fase exponencial representa muita compactação do DNA, com presença de fábricas de transcrição, muita síntese proteica e muita multiplicação celular. Daí o nome da fase ser exponencial. É durante a fase exponencial que uma bactéria dá origem a duas, que duas dão origem a quatro, quatro dão origem a 8 e assim sucessivamente. A fase estacionária, ou a fase de inércia bacteriana, acontece quando as NAPs atuam um pouco e a cromatina se torna mais frouxa. Vale ressaltar ainda que, individualmente, cada NAP, cada proteína associada a um nucleóide, não consegue fazer muita coisa, porque uma NAP isoladamente só é capaz de dar origem a uma daquelas alças que a gente viu. O poder real de atuação das NAPs se dá através do seu conjunto. Quando muitas NAPs atuam sobre uma molécula de DNA, é esse somatório total de forças que consegue realizar com eficiência a compactação global do nucleóide. Essa compactação global do nucleóide se dá mediante o somatório total de forças das NAPs, através da formação de estruturas determinadas da cromatina bacteriana, que nós inclusive demos nome. A gente chama essas estruturas de alças ou loops. E a presença dessas alças ou loops permite que essa cromatina consiga realizar um super enrolamento, que em conjunto com as NAPs pode compactar com eficiência o DNA bacteriano e permitir que ele caiba de maneira organizada no nucleóide. Então, resumidamente, o que a gente viu até agora é que as proteínas associadas ao nucleóide são proteínas que se associam ao nucleóide bacteriano, ou seja, atuam exclusivamente em procariotos, atuam exclusivamente em bactérias. E uma vez que elas atuam sobre o DNA bacteriano, elas conseguem dar origem a modificações na estrutura da cromatina, compactando essa cromatina, e a compactação da cromatina bacteriana é capaz de determinar, inclusive, o grau ou nível de expressão gênica. Mais uma vez, muita atuação das NAPs
indica elevada expressão gênica e a bactéria entra numa fase que a gente chama de exponencial. Uma atuação mais fraca das NAPs permite que a cromatina bacteriana se torne mais frouxa e a expressão gênica diminui, porque a bactéria entrou numa fase que a gente chama de fase estacionária. Vale ressaltar ainda que a regulação da expressão gênica pelas NAPs pode se dar de duas formas, uma que a gente chama de forma direta e uma que a gente chama de forma indireta. A regulação da expressão gênica de forma indireta é tudo o que a gente viu até agora. É simplesmente o grau de torção ou o grau de supertorção de uma determinada área do DNA bacteriano que permite ou não a formação de uma fábrica de transcrição. Se o grau de supertorção for maior, uma fábrica de transcrição se forma e a expressão gênica aumenta. Se o grau de supertorção for menor, a cromatina se torna mais frouxa e a expressão gênica diminui. Em situações mais raras, essa regulação da expressão gênica por parte de uma NAP pode acontecer também de maneira direta. Pode acontecer de uma proteína associada ao nucleóide se ligar diretamente em uma parte do gene. Nessa situação, a NAP pode ativar o gene ou reprimir o gene. E isso é muito raro, mas pode acontecer, e NAPs podem exercer papéis diferentes a depender do gene. Pode acontecer de uma proteína associada ao nucleóide se ligar num gene e esse gene se tornar mais ativo. Ou pode acontecer de uma NAP se ligar a um gene e esse gene agora ser inibido. É uma situação mais rara, mas que a literatura mostra para a gente que pode acontecer no DNA bacteriano. As histonas, por outro lado, elas só estão relacionadas à compactação do DNA de eucariotos. Essa compactação do DNA de eucariotos ocorre de maneira um pouco mais complexa, pelo simples fato de que o DNA de eucariotos é muito maior do que o DNA de procariotos. Então, se vocês lembram das nossas últimas aulas, que eu acredito que lembram, as bactérias só possuem no seu DNA informação que é de fato essencial à sua sobrevivência. Se uma determinada informação não é mais necessária, a informação de um plasmídio, por exemplo, essa informação pode muito bem ser excluída da bactéria. Se ela não faz mais uso, informação em excesso, inutilizada, pode ser deletada. Nós, eucariotos, por outro lado, somos acumuladores. Nós temos muito DNA, e esse DNA, acredita-se em excesso, é fruto de nada mais, nada menos do que o nosso processo evolutivo como formas de vida superiores. Então, a gente tem muito DNA, mas nem todo o DNA que a gente tem no interior das nossas células é, de fato, utilizado para sintetizar proteínas. Na verdade, a grande maioria do DNA que nós temos não é utilizado, não é um DNA que forma genes. A gente tem lá guardado. Mas, tendo em vista que em quantidade, em tamanho, quantidade de informação e em tamanho propriamente dito, essas moléculas de DNA de eucariotos são muito maiores, elas exigem, então, um método de compactação que seja mais eficiente do que a compactação que é provida pelas NAPs. A compactação de eucariotos, então, se dá através dessas proteínas que a gente chama de histonas. Então, o que a figura A e a figura B estão mostrando é a maneira como cada histona se forma. Uma histona é um complexo proteico formado por 4 unidades morfofuncionais. Então, o que A está mostrando é uma unidade de uma histona, B está mostrando 2 dessas unidades juntas, e em C a gente está vendo 4 dessas unidades formando um complexo histônico. Então, esse tetrâmero, formado por 4 subunidades, é capaz de se ligar a um fragmento de DNA, forçando esse fragmento de DNA a se enrolar ao redor da histona. Então, quando vários fragmentos de DNA se enrolam em torno de várias histonas, a gente começa a visualizar esses complexos aqui que a figura D está mostrando para a gente. Cada pedacinho desse de DNA associado a uma histona, a gente chama de nucleossomo. Então, a gente não tem só um nucleossomo no nosso DNA, a gente precisa de vários desses nucleossomos enrolando o DNA ao redor das histonas
para que eles sejam capazes de dar origem a uma compactação mais efetiva. Então, para isso, eu também tenho um vídeo que ajuda a gente a entender melhor como é que esse processo funciona. Muito bem. Então, nesse vídeo, o que a gente está vendo é uma molécula de DNA, e a gente vai ver que uma histona é uma proteína que vai vir e vai se ligar em um ponto do DNA e forçar essa molécula de DNA a se enrolar em torno da histona. Esse nucleossomo que se formou começa a ficar mais próximo de outros nucleossomos, e isso dá origem a mais um nível de torção do DNA. Esse novo nível de torção do DNA pode então se enrolar de novo em torno do seu próprio eixo, para dar origem a um novo nível de torção do DNA. E esse processo vai se repetindo, né? O DNA vai se enrolando e depois se enrolando de novo sobre si mesmo, depois se enrolando de novo sobre si mesmo, até que a gente atinja o nível máximo de condensação. O nível máximo de condensação de uma molécula de DNA é atingido quando a gente começa a ver essa estrutura, que é o cromossomo, que a gente conhece, que inclusive é o nosso foco de estudo na disciplina de citogenética. Vale ressaltar que os cromossomos não são formados durante todos os momentos de vida da célula. Os cromossomos somente são formados durante o momento de divisão celular, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Durante o ciclo de vida normal da célula, embora o DNA esteja o tempo inteiro compactado com histonas, não é o tempo inteiro que a gente vê o cromossomo se formando, porque parte do DNA que está sendo utilizado pela célula precisa estar descompactado. O que muda, então, de eucariotos para procariotos? É que as histonas, diferentemente das naves procariotas, elas não são responsáveis pela determinação do nível de expressão gênica. Nos eucariotos, as histonas são responsáveis exclusivamente pela compactação do DNA. Então, nessa figura aqui, imaginem que essa fita preta que vocês estão vendo é a molécula de DNA. Uma histona é um disco como esse que vem e que força a molécula de DNA a se enrolar em torno da histona. Essa histona, que está aqui no centro do eixo da molécula de DNA, a gente chama de histona central. As histonas centrais vão se enrolando até que começam a ficar muito próximas umas das outras. O que permite que uma histona fique colada em outra é uma proteína que está aqui externa a essa histona central, que a gente chama de histona de ligação. Muito simples. As histonas centrais são aquelas que estão no centro da molécula de DNA e que forçam o DNA a girar em torno do eixo dela. Uma histona de ligação é uma proteína que liga uma histona central em outra histona central, para poder dar origem a uma estrutura como essa, que a gente vê em B, né, de vários disquinhos próximos uns dos outros. Essa estrutura pode, então, girar novamente em torno de si mesmo e girar novamente em torno de si mesmo, para poder dar origem a esses macrocomplexos, que podem se novelar ainda mais para dar origem ao cromossomo, como a gente o entende. E, mais uma vez, o cromossomo não se forma o tempo inteiro em todas as células. A gente só consegue atingir esse nível máximo de condensação durante o momento da divisão celular. Quando as células não estão em divisão celular, as histonas ainda estão trabalhando, elas só não estão trabalhando no seu nível máximo o tempo inteiro. Então, a aula de hoje é basicamente isso. Esses fragmentos de vídeo que eu utilizei na aula de hoje estão disponíveis para vocês, os links dos vídeos originais na descrição desse vídeo. Vale a pena clicar e dar uma olhada na informação original com mais detalhes. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me perguntar. Muito obrigado a todos vocês, espero ter sido produtivo e de em paz e que o Senhor vos acompanhe.